Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler novamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E aqui somente, segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você. Se Deus não fala conosco, em vão fala o homem. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai, nesse momento nós iremos meditar na Tua Santa Palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me esconda atrás de Ti, que o Senhor fale, ó Deus, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito, ó Senhor. Arranca de nós toda a carnalidade, arranca de nós, meu Senhor, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Você diz amém. Pode tomar seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos. Já falamos um pouco semana passada, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre os efeitos, ou melhor, sobre o efeito que o conhecimento de Deus, que o conhecimento da palavra de Deus traz para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Não é por menos, não é por acaso que o Senhor diz através do profeta Oséias que o seu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Meus irmãos, as lutas que a gente enfrenta na nossa vida, as lutas que você enfrenta, que eu enfrento, porque todos nós enfrentamos, por piores que elas sejam, elas não irão te destruir, graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. As lutas que eu enfrento não irão destruir. Pelo contrário, elas me fortalecerão. E o Senhor me concederá a vitória. Diga a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus diz, através do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, que o seu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O seu povo foi destruído. O Senhor Deus não está se referindo a uma nação ímpia, ímpia. O Senhor Deus não está se referindo ao povo pagão. O Senhor Deus não está se referindo aos outros povos que não o conheciam como Deus. Ele está sendo direto. Ele usa o profeta Oséias diretamente. A palavra de Deus era direta, irmãos. Eu nunca vi na palavra do Senhor algum profeta dizer assim: eis o recado de Deus. Não. A palavra diz assim diz o Senhor. Esse negócio de recado foi o povo que foi inventando ao longo do tempo. Deus não manda recado para ninguém. Deus fala. Amém? Diga, Deus fala. Deus fala. Então fala assim: Senhor, pode falar.
que o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor diz através do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que o seu povo, ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí ele diz mais, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Palavra forte, palavra dura. Então veja bem a responsabilidade que nós, como servos do Senhor, temos. Nós não pertencemos a uma associação, nós fazemos parte de uma instituição, de uma igreja constituída aqui na terra, a nossa igreja, a Missão Ictus, que é o nome da nossa denominação, que faz parte do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Todos nós somos parte do corpo de Cristo, e sobre as nossas vidas pesa a responsabilidade, o cuidado com a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ter sede da palavra de Deus. Isso é no mínimo, irmãos, é o mínimo que todo cristão deve ter. Ainda no livro de Oséias, no capítulo 6, e no versículo de número 3, o Senhor diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Com a alma será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Veja que quando Deus diz através de Oséias que nós devemos conhecer e devemos prosseguir em conhecer, Ele está mostrando que o conhecimento de Deus é um processo crescente e contínuo. Ou seja, cada vez mais a gente vai conhecendo a Deus. Mas esse processo do conhecimento de Deus nos leva a uma esfera maior. Prosseguir quer dizer não deixe, não pare de buscar o Senhor, não pare de querer conhecer mais a Deus, não se acomode. Uma das piores atitudes, uma das piores coisas que acontece na vida de qualquer ser humano, chama-se acomodação. Quando o ser humano se acomoda, a vida dele para. Se você parar de orar, se você se acomodar, a sua vida espiritual para. Se você parar de buscar o conhecimento, de meditar na palavra do Senhor, a sua vida espiritual para. Amém? Então o conhecimento é progressivo e contínuo. Amém? Nós não podemos deixar de conhecer o Senhor nunca. Eu na semana passada ainda falei aos irmãos, comentei sobre Mateus capítulo 22, versículo 29, quando o Senhor está falando com os saduceus, e Ele mostra aos saduceus, porque os saduceus vêm questionar a Jesus sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus eram uma das seitas que havia nos dias de Jesus, era uma das maiores, a maior era dos fariseus. E os saduceus, então, eles não criam nem nos anjos e nem na ressurreição. Então eles chegam para Jesus e dizem a Jesus o seguinte: Senhor, havia uma mulher que teve um marido, e por tradição, esse marido dela tinha mais 6 irmãos, eram 7. E a mulher ia passando para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até o 7. Só que o primeiro morreu, ela passou para o segundo, e assim sucessivamente, e chegou ao 7. E aí então, os saduceus perguntam a Jesus: na ressurreição, de quem ela será a esposa? Do primeiro ou do 7? Ou de algum deles, daqueles que estão entre os 7? Jesus olha para ele e diz assim: não será nem do primeiro, nem do 7, nem de nenhum deles, porque na ressurreição nós seremos como os anjos,
nós não nos casaremos, nós seremos como os anjos. Os anjos são assexuados, os anjos não têm sexo. Amém? Então Jesus combate os saduceus e Jesus mostra a verdade da palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, por que o Senhor diz a Oséias? Por que o Senhor diz a Oséias que o povo dele pereceu? E o povo pereceu. Israel foi levado cativo, depois foi Judá. Os dois reinos foram levados cativos, porque rejeitaram o conhecimento de Deus, porque se abnegaram, se recusaram de conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é algo que cada um de nós busca. Se você não buscar conhecer a Deus, Deus não se manifestará para você. Amém? Por isso o Senhor diz em Jeremias que Ele conhece os corações, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E Ele diz: eu conheço o coração dos homens, eu provo a cada um, para dar a cada um segundo os seus pensamentos e a intenção do seu coração. Ele diz que Ele esquadrinha os rins. Então o Senhor conhece, o Senhor sabe o que está no nosso coração, aquilo que nós ansiamos e aquilo que nós desejamos. Nós vivemos um tempo da mentira, percebeu? Já percebeu? Nós vivemos um tempo que se dissemina, a mentira disseminada de forma assim escabrosa, a todo instante. A mentira, se fala tanto uma mentira que ela acaba sendo engolida pelas pessoas como se fosse verdade. Sim ou não? Já viu algum fato? As pessoas, elas se enganam. Isso é mentira. Elas querem mostrar algo que não são, aquilo que elas não são. Isso é mentira. As pessoas se iludem. Elas se iludem com comportamentos, elas se iludem com ideias que aparecem. Tudo mentira. Porque o Senhor Deus diz que o mundo jaz no maligno. E aqui é onde entra aquilo que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu disse que as lutas, graças a Deus, não podem nos destruir, por piores que elas sejam. As lutas são oportunidades para que nós cheguemos mais perto de Deus. Amém? As lutas são oportunidades para que nós oremos mais, para que você ore mais, para que eu ore mais, para que a gente busque mais o Senhor. O diabo não pode te destruir. A única coisa que a palavra do Senhor diz que destrói o homem é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, por que nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela traz várias bênçãos para a nossa vida. Quando nós observamos a vida de Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 52, a palavra do Senhor diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Ou seja, todos viam o crescimento de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha a natureza divina, Maria concebeu do Espírito Santo, mas Jesus era homem. Jesus era homem. Jesus foi tentado muito mais do que nós. O próprio diabo tentou Jesus. Ele não mandou nenhum demônio. Ele foi em pessoa. Mas Jesus, ele resistiu às tentações. Ele mostrou que é possível sim viver uma vida em santificação. O escritor aos Hebreus diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem santificação.
O que é santificação, irmãos? Como que a gente aprende a se santificar para o Senhor? Você não vai aprender a se santificar ao Senhor pela sua mente, pelo seu entendimento humano, não. A Bíblia Sagrada é que nos ajuda a santificar a nossa vida para Deus. Santificação é um processo, o processo pelo qual cada dia mais nós nos afastamos do pecado e cada dia mais nós nos aproximamos de Deus. Amém? Quanto mais você conhecer a palavra do Senhor, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você cultivar a sua intimidade com Deus, mais próximo você estará de Deus, mais longe do pecado você estará. Você será cheio do Espírito Santo e você deixará de ser uma presa fácil para o inimigo. Acho que todo mundo já ouviu aquela historinha do gavião, da galinha e do pintinho. Já ouviu? Jesus chega para Jerusalém e diz que ele, ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que mata aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu recusaste. Então o pintinho estava ali com seus irmãozinhos, debaixo das asas da galinha. E o gavião estava ao longe olhando. Mas o pintinho, ele estava um pouco incomodado. Ele estava achando que as asas da galinha eram um pouco calorentas. Ele estava achando que as asas da galinha, as penas, estavam lhe sufocando. Afinal de contas, por exemplo, se você citar como exemplo a mãe, ela cerca o filho de todo lado. Cerca ou não cerca, mamães? Ela não é? Cerca daqui, filho pode ter 50 anos, que é criança para a mãe. Ela olha para ele como se fosse uma criança. É assim. Então a galinha, ela protege, é o espírito materno, porque ela sabe que o pintinho é uma presa fácil. E o gavião está olhando. Então o pintinho, ele consegue uma brechinha e sai correndo. E ele vai. Mas ele vê o gavião e ele volta. E assim vai. Ele começa a brincar de ir e voltar. Ir e voltar. Ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele vai e volta. E o gavião está olhando. O gavião é o diabo. Está olhando. Ele percebe, ele sabe que vai chegar um momento em que não haverá tempo para que o pintinho volte para debaixo das asas da galinha. Mas o pintinho continua brincando com a sua natureza. Ele continua brincando, afinal de contas, as asas da galinha o sufocam, as penas são quentes, e ele sente calor, ele quer tirar a camisa, ele quer andar só de cueca na rua. O pintinho, ele quer ser livre. Eu estou fazendo aqui uma metáfora, irmãos, uma parábola, entendeu? Ele quer se ver livre. E ele vai indo. E o gavião está olhando. Então o pintinho vai. Ele percebe que existem algumas coisas que são atraentes para ele. Ele olha para sua mãe e ela já começa a ficar distante. Mas ele ainda consegue voltar correndo. Ele consegue. Mas chega um momento, irmãos, que ele vai dar 1 ou 2 passos a mais, em que não haverá tempo para ele voltar. É nesse momento que o gavião vem e pega. É assim que o diabo faz. Por isso, nós precisamos aprender aquilo que Jesus diz: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Vigiai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Pedro diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: vigia. Vigia. Amém? Assim, não saia de debaixo das asas do Senhor. Aleluia. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é o salmo que você mais gosta na Bíblia? 2. Quais? 27 e 91. Vou fazer uma pergunta assim para ficar mais fácil. Quem aqui gosta do Salmo 91? Levante a mão. É fantástico o Salmo 91, né? O Salmo 91 é quase o São 91, né? É um salmo assim. Por que a gente gosta do Salmo 91? Porque ele é um salmo que traz proteção, é um salmo de guerra. Aí ele mostra o que Deus é na nossa vida, o que acontece conosco quando nós nos sujeitamos ao Senhor. Amém? Então diz assim o versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Diante do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora presta atenção. Se você não gostou da metáfora do pintinho, aleluia, aleluia, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aleluia. Debaixo das suas asas estarás seguro. Se refugia debaixo das asas do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? E aí ele diz assim: a sua verdade é escudo e broquel. Amém? Agora, nós também vamos entender que o conhecimento da palavra do Senhor, ela nos aproxima mais de Deus. O conhecimento da palavra do Senhor produz libertação, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 32. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Aqui também está acontecendo outro embate. Aqui a chapa está esquentando. Glória a Deus. Glória a Deus. João 8, versículo, quero começar no 31. Você crê em Jesus? Amém. Eu não ouvi. Você crê em Jesus? Amém. Quem crê em Jesus diz amém. Amém. Diga: Jesus, eu creio em Ti, porque o Senhor me salvou. Amém? Glória a Deus. Versículo 31 do Evangelho de João, capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí ele vai continuar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso o mundo vive preso, por isso o mundo vive perdido, por isso o mundo vive longe de Deus, porque não conhece a verdade. Mas a partir do momento que a pessoa conhece a verdade, ela é liberta, ela é transformada, porque Jesus entra e tudo muda. Aleluia. Muda a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, de sentir,
tudo muda. Jesus faz tudo novo. Aleluia. Aí os judeus responderam a Jesus, versículo 33: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém, Jesus? Como uma pessoa liberta? Se o Filho vos libertar, se a pessoa não conhecer o Filho de Deus, se ela não conhecer Jesus, ela não pode alcançar a libertação, porque é Ele que liberta. É o nome de Jesus que tem todo o poder. É o nome de Jesus que será confessado por todos os lábios. Todos os joelhos se dobrarão a Jesus. Todos confessarão que Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é a razão da nossa existência. Amém, Jesus? É Ele que segura nas suas mãos quando você está cansado. É Ele que te conforta. É Ele que intercede ao Pai pela sua vida, porque Ele está à direita do Pai. Mas é Ele que está aqui nesse momento no nosso meio, aleluia, ouvindo a nossa oração, porque Ele disse: onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio deles. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, hoje e sempre. Você diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, eu preciso e eu quero conhecer mais ao Senhor. Você percebeu? Eu preciso e eu quero. Porque todos precisamos, mas nem todos querem. Precisar, constatar a necessidade, é algo que a gente faz uma avaliação. E você que está servindo a Deus, você que está caminhando com o Senhor, você entende que você precisa conhecer mais o Senhor. Mas a necessidade, ela precede uma atitude. Ela vem antes de uma atitude. Para conhecer mais a Deus, nós precisamos querer. Nós precisamos querer. E aí a gente tem que olhar: Senhor, eu quero, você quer? Eu quero. Eu quero, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, viver os 120, quando eu estiver pregando o Evangelho, falta só os 120, 69, para eu chegar nos 120. Amém? Enquanto eu estiver pregando, olha que eu não sei mais pregar, Deus pode me levar. Amém? Porque se o pastor não pregar o Evangelho, não serve para nada, irmão. Concorda comigo? Sim ou não? A partir do momento que o pastor deixa de pregar o Evangelho, ele não serve para nada mais assim. Porque o pastor foi chamado para pregar o Evangelho, para apacentar as ovelhas. Amém? Mas se Jesus não voltar nos próximos quase 69, quase 68, porque eu faço aniversário em janeiro, dia 28. Então, 68 anos e 8 meses. Se Jesus não voltar, 4 meses, perdão. Nossa, falta isso para chegar no 120, irmão? Falta pouco. Não é? Falta pouco, só 68 anos. Abraão viveu 175.
125 eu perdi um punhado de filhos, irmão. Meu filho, vou explicar uma coisa para você. Se você não crê que Deus pode fazer aquilo que é impossível, você não alcança o milagre. Amém? Então a gente tem que crer. Pastor, mas é muito difícil. Mas é aí que Deus é especialista. Deus é especialista em fazer aquilo que é difícil para o homem. Aquilo que você e eu podemos fazer, Deus não faz, porque é para a gente fazer. Quem é que criou a terra? Quem é que criou os céus e a terra? Não foi Deus? Que fez as plantas, que fez os animais, os peixes no mar? Não foi Deus? Não foi Deus que fez Adão e fez Eva? Sim. Aí o que ele falou? Agora você vai lavar a terra, Adão. Agora tu vai pôr nome nos animais. Agora você vai procriar, você vai encher a terra. Você vai multiplicar a tua semente. Aí Deus não ia fazer isso, porque essa era a tarefa de Adão. Mas quem é que criou? Não foi Deus? Então nós precisamos crer. Da mesma maneira que a gente precisa conhecer mais a Deus, a gente precisa querer conhecer mais a Deus, nós precisamos crer. Crer. Pastor, mas está muito difícil. Para Deus não há impossível. Amém? Diga assim: para o meu Deus não há impossível. Porque Jesus disse que tudo, diga, tudo é possível àquele que crê. E eu creio, diga, eu creio. Diga, Senhor, eu creio. Eu creio que todas as áreas, que todas as situações, que todas as pessoas que eu tenho apresentado ao Senhor serão tocadas pela tua mão forte, pela tua mão poderosa, e os meus olhos contemplarão o milagre em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Pedro agora, capítulo 1.